Olá! Acordei vocês. Sim, se você está entrando no YouTube achando que esse vídeo é um vídeo tranquilo, não é? A gente grita sim. Por quê? Porque estamos na estrada. Esse é o Estalo na Estrada, mais um. Liane de motorista, motora. Olha só, eu já vou mostrar mais ela para vocês, mas hoje falaremos de quê? Falaremos de NR01. A ideia é a gente falar um pouquinho, conversar sobre os riscos psicossociais e um pouco da importância da gente ter uma ferramenta para poder fazer a análise desses dados e dessas informações e ser muito assertivo no trabalho que tu vai criar e implantar na tua empresa. Porque nos preocupa muito o que a gente tem visto e o que a gente tem ouvido de pessoas que vêm até a gente ou pedindo orçamento, né, como a gente trabalha, tentando entender o movimento. E a gente, então, queria trazer um pouquinho para vocês de base de conhecimento nesse sentido, porque não é um assunto simples, não dá para resumir ele em o que fazer, né, Eliane? 2 passos, 1 passo de como resolver este problema, porque não é assim, e a gente tem certeza que a fiscalização não vai, deixa eu tentar apoiar, não vai se apoiar em coisas tão simplistas, né? Realmente a gente vai precisar enxergar ações de profundidade, ações reais que estejam impactando na realidade do trabalhador da tua empresa, né? Então acho que é neste tom, né? Por onde começamos? A gente começa porque também, mas por uma reunião que tu teve que explicar o que era NR, o que tu ia ter que fazer. Tu lembra dessa reunião? Eu lembro. Posso contar um pouquinho. A gente teve uma solicitação de reunião, um profissional teoricamente de RH, buscando informações sobre o que é para fazer. Confuso. Me diz aí o que é para fazer, eu preciso saber o que é para fazer, para acabar com isso. E de verdade, assim, a gente precisa ter clareza que quando a gente está falando de riscos psicossociais que tem relação com qualidade de vida, que tem relação com o impacto do trabalho na saúde emocional das pessoas, não é um botão mágico que a gente aperta e não é uma simples palestra que vai estar resolvendo, e só fazendo isso tu já tem a solução para apresentar numa fiscalização e para atender o PGR. O que é PGR, Eliane? Programa de Gerenciamento de Risco. Eu ia fazer um jogral, Cecília. Tu ia? Programa de Gerenciamento de Risco. Droga, não funciona. Isso! Então, assim, ó, a gente precisa pensar que são ações que não são pontuais, que são ações. Claro, precisa começar por alguma coisa, sim, mas precisa ter estrutura, precisa ter uma estratégia de o que a gente vai fazer em que momento, por onde a gente começa, para que a gente tenha uma tratativa dos riscos psicossociais na tua empresa. E aí a dona Liane, que é especialista nisso, vai falar quais são esses riscos pra gente, para que vocês clareiem aí um pouco. Tem muita gente falando, tem gente complicando também, não é para complicar tanto assim, mas realmente a gente tem uma problemática de precisa estudar. Esse é o grande tema. Esse ano podia ser o nosso slogan, né? A gente tem falado muito sobre isso, que as pessoas precisam estudar para estar falando a respeito dos temas, né? Mas vamos lá, fala aí, Lica. Muito bem, vamos lá. NR01, norma regulamentadora. Essa norma, ela não surgiu agora, tá, gente? Ela não cai no nosso colo em 2024. É uma norma que está vigente desde Tá isso aqui assim, ó. Peraí que eu tô tentando, vai. Está vigente desde 1970. Então, eita, eu nem era nascida e olha que eu sou velha. 35 anos que a gente tem uma norma que regulamenta o trabalho no Brasil. Tradicionalmente, a norma era específica para as questões físicas, as questões ergonômicas e as questões biológicas. A NR passa por várias atualizações e bem com mais frequência a partir da pandemia. E agora, em 2024, então, a gente tem essa última atualização, onde eles afirmam que não basta só olhar para o que é físico, ergonômico e biológico, que se precisa se olhar para o que é emocional, para as questões aonde realmente a gente fala mais do psicológico de cada indivíduo. Então, a partir deste processo, dessa atualização, existem 4 itens que vão ser aí mapeados através do teu PGR
e que vão ser fiscalizados a partir do ano de 2026. Quais são esses itens? Atenção, peraí que eu tenho que arrumar minha mão. Peraí. De forma simples, muito simples. Peraí. Tem muitas nomenclaturas, mas vamos olhar de forma simples. Sim. Primeiro item, sobrecarga de trabalho. O quanto que as pessoas têm metas realistas ou coisas que são impossíveis de ser alcançadas. Eu sempre gosto de usar a premissa do que é circunstância e do que é padrão. Tem momentos que a gente trabalha um pouco mais e é circunstancial. Agora, a partir do momento que as pessoas trabalham todos os dias... Que não é circunstancial, não é de vez em quando, é constante, é padrão. Aí, provavelmente, tu vai ser autuado em relação a isso. Então, cargas horárias muito extensivas, poucas pausas, nada de linha de descanso, nenhuma preocupação da gestão em relação a isso é um ponto importante. Segundo item, que está como risco psicossocial, é onde a gente fala da questão das relações interpessoais. Relações com conflitos, o quanto que as pessoas se sentem acolhidas durante a sua permanência dentro das empresas, o quanto que elas se sentem pertencentes, o quanto que elas têm relações saudáveis e sadias. Relacionamentos tóxicos fazem com que as pessoas adoeçam. Se nunca te contaram isso. Se nunca te contaram isso, eu tô só olhando pra tela que ela tá torta e vocês vão ficar vendo o negócio torto. Tem uma linha ali que me mostra o nível. Passando aqui agora. Sim, tá tudo certo! Terceiro item, as questões voltadas para a autonomia, que quer dizer o quê? As pessoas têm que ter liberdade em relação às suas tarefas de trabalho, escolher como fazer, como melhorar, como otimizar, qualquer questão em relação, poder tomar decisões em relação às suas atividades diretas, tá? Não é tomar decisão se o mundo vai virar de ponta cabeça ou não dentro da empresa, mas sobre as suas atividades. A sensação de autonomia faz com que as pessoas tenham uma percepção que elas têm importância dentro da empresa, que elas são validadas pelas suas competências, que elas são valorizadas por isso. E quarto item, e eu acho que esse sempre caiu de maduro, mas agora está descrito, né? Então, quando vira fato, tem outra repercussão, é a questão do assédio moral e sexual. Tudo que leve a pessoa a sentir-se ofendida, humilhada, assediada, qualquer fala de questão de conotação sexual, dos seus comportamentos, das suas escolhas, vai ser um impacto e vai poder trazer aí um recado bem importante, seja entre pares, ou seja, hierarquicamente entre liderança, né? Porque a gente sempre pensa no assédio só chefe... Só superior, né? Exato. Deixa eu só arrumar minha mão que tá doendo. Mas acho que quando a gente fala em assédio, pra mim, fica muito claro quando eu digo constrangimento. Quando a pessoa se sente constrangida ou a fazer algo, né, que aí vem um assédio moral mesmo, né, na forma como ela foi tratada, ou a questão sexual do constrangimento também, de ter sido inoportuno, né, aquela situação. Então, vai por este viés. Então, esses são os 4 grandes pontos dos riscos psicossociais mapeados pela ANR. Tem muita tratativa para cada um deles, então não dá tempo para em um vídeo a gente falar disso, né, Eliane? Mas de forma ampla, tá claro o que são eles, para que tu possa pensar a respeito disso quando tu pensa no que fazer para atender a norma. E aí, pensando nisso, né, a gente gosta sempre de dizer que não dá para que eu traga qualquer questão vinculada a uma fiscalização dizendo que eu estou fazendo melhor para as pessoas, eu tenho um programa de um PGR eficiente, sem mostrar dados, né? Então, evidências. O que Exato. O que é realmente a tua realidade? Porque pensem que cada empresa tem uma realidade de ambiente, de clima, de pressão, de negócio. Então, não é igual para todo mundo, né? E a gente vai precisar comprovar como que está funcionando dentro da nossa empresa, como é que está o adoecimento dos nossos colaboradores relacionados às questões emocionais vinculados dentro da nossa empresa. E aí a nossa liderança tem que estar muito bem preparada para lidar com isso, para ter clareza desses pontos de ações, de práticas, de boas práticas.
Mas também não adianta eu só botar um monte de palestra para falar a respeito do tema, para as pessoas saberem sobre o tema, se eu não avalio como está o meu grupo de colaboradores. E para fazer isso, não é simplesmente perguntar para as pessoas se elas estão bem, se elas não estão, se elas precisam de alguma coisa, né, Eliane? Pode ser que sim, vamos fazer um forms e vamos perguntar para elas? Eu acho que o tom principal não é através da tua percepção como RH ou como liderança, ainda que seja bem importante esse ponto. É através da percepção das pessoas. Se tiver uma fiscalização e esse fiscal puder entrevistar as pessoas, ele vai perguntar para quem está envolvido ali, ele não vai validar só com RH e com liderança. Então, por mais que tu acredite que tá todo mundo bem, tá adequado, tá super certo, de que maneira tu vai evidenciar, para além da tua percepção, para quem está te fiscalizando que realmente está tudo bem, e é por isso que é tão importante ter uma ferramenta. Exatamente. Então, não adianta a gente... eu não tenho um volume grande de atestados, eu não tenho dados de absenteísmo que me comprovem que tem problema. Porém, eu posso ter hoje, se eu ouvir as pessoas, um nível altíssimo de severidade relacionado à qualidade de vida, a como elas estão, a sentimentos, emoções. Por isso que é uma escuta deste público. Não dá para fazer isso sem mensurar como as pessoas se percebem. É autoanálise, autoavaliação. Aí, nesta reunião que a Eliane comentou com vocês, a pessoa em questão me diz assim, mas aí o funcionário pode manipular, né? O funcionário vai lá e vai dizer que tá ruim só para ter alguma ação e tal. Digo para vocês, um inventário bem realizado, e a gente trabalha com o inventário de risco psicossocial da MAPA, que tem todo um viés de validação do Conselho de Psicologia, da avaliação psicológica MAPA, né? E eles trazem esse novo inventário, então, bem baseado nas questões psicológicas, com muito embasamento. Então, a gente confia na ferramenta, né? Não vai ser fácil manipulado, né? Não vai ser facilmente manipulado. E mesmo assim, a gente está dando a oportunidade das pessoas falarem. E se elas estão fazendo algo que tende a uma manipulação, com certeza elas estão, de forma sintomática, trazendo demandas sobre a empresa, sobre a gestão, sobre o que está acontecendo ali. Então, são sinalizadores de que algo precisa acontecer, de que algo precisa ser feito. Dito isso, olhando para o que a gente pode aproveitar do inventário de risco psicossocial do MAPA, a gente pode usar ele para enxergar tanto indivíduos, é uma aplicação online, é uma aplicação individualizada, com o sigilo das informações, e a gente pode aplicar no individual e ter uma visão tanto individual, setorial ou por agrupamentos. A gente consegue enxergar o todo da organização a partir disso, olhando diversos aspectos aqui que são essenciais para que a gente tenha clareza desse processo, né? Só um pouquinho, peraí. Deixa eu abrir aqui, Liane. E aqui, por enquanto que tu abre. Nesta avaliação, então, a gente vai ter a oportunidade de, além de olhar os itens, trazer um ponto bem importante, que é o que a Cília vai querer trazer com bastante profundidade aqui para vocês. Que é um radar, né, Cecília? Como é que é o nome, né? Aqui, peraí. Deixa eu ampliar para vocês, tá? Primeiro, esse inventário que a gente trabalha, ele usa a conformidade legal da lei, da LGPD, né, para rastreabilidade, então, com total segurança das informações dos participantes. Ele vai trazer sugestão de plano de ação para cada um dos riscos identificados. Ele tem validação científica com base em pesquisa. A plataforma é completa, tanto para RH quanto para segurança do trabalho. E ele traz... nessa matriz de risco, pontos que são muito importantes. Ele vai calcular a probabilidade da ocorrência dos fatores psicossociais que podem estar acontecendo com base em dados objetivos do que é levantado ali. E vai trazer a severidade das consequências, do quanto é severo a partir de uma classificação em cores, então o que a gente chama de mapa de calor, e é super visual para que a gente possa tomar decisões, pensar a respeito. Quanto mais vermelho, mais intenso esse risco está, mais severo ele está. E além disso, acho que um dos pontos mais interessantes de entender o processo é que quando a gente fala em risco psicossocial, ele vai olhar o cálculo desse risco a partir da probabilidade
dele está acontecendo, então qual é a chance do risco psicossocial ocorrer versus a severidade no impacto na saúde e na produtividade do colaborador. Então, o cálculo do risco ele é probabilidade versus severidade, o quanto a gente enxerga de forma aceitável ou não esse risco dentro do trabalho. E isso traz muita informação, uma gama de clareza para que tu possa realmente ter ação sobre, construir um plano, pensar numa estratégia de como fazer isso acontecer, de como realmente trazer resultados para o teu negócio, né? Então não é uma ferramenta simples, superficial, um testezinho rápido, não é. É uma ferramenta que vai olhar 8 dimensões, 32 escalas, vai trazer bases enormes para que a gente possa trazer responsabilidade na tomada de decisão do PGR. Então a gente está trazendo para vocês porque tem muitas coisas rolando aí na internet de soluções mágicas que não são reais, né? Se tu quiser algo com base em ciência, em psicologia, em análise real da tua população, chama a gente para conversar, porque precisa ser habilitado para fazer esse trabalho. Nós temos habilitação para fazer esse trabalho e a gente vai conseguir contribuir não só na análise da ferramenta, mas como no posterior também, né? Ser assertivo no que eu faço com esse resultado final, né? Daí o resultado tá posto, né? E a partir disso, como é que eu lido com isso? Então, ter clareza, ser assertivo, direcionar o orçamento para onde realmente precisa. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Cecília? Porque no final, 2026... Sim, ninguém tem orçamento sobrando para fazer ação, né? 2026 vai vir com essa demanda e essas ferramentas trazem essa oportunidade aí de tomada de decisão, realmente. É isso aí, gente. Espero que a gente tenha ajudado tu a pensar sobre o teu PGR e sobre a NR01. Se ficar com dúvida, manda aqui nos comentários desse vídeo, que a gente vai gostar de saber para poder falar um pouco mais sobre isso. Até! Tamo indo na estrada!